Ótimo dia, alegre, abençoado para todos os ouvintes, né? Que estão ouvindo essa palavra da parte do Senhor. E Deus tem colocado ao meu coração de estar fazendo esses devocionais para fortalecer a vida de muitos que diante das circunstâncias perdeu a sua fé. E através dessa direção, essa palavra ela vai te dar uma segurança, uma estabilidade para você voltar a crer e aumentar ainda mais a sua fé em Deus, indiferentemente das circunstâncias que você tenha atravessado neste tempo, nesses dias. E a palavra a qual nós vamos estar meditando hoje, ela está no livro de João, capítulo 11. E nós vamos estar introduzindo essa palavra, trazendo você o entendimento dessa situação. E a palavra do Senhor diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhes tinha enxugado aos pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então nós vemos nesse texto que Maria, ela estava atravessando um momento muito difícil com seu irmão, passando por um período de enfermidade. E elas, como era amiga íntima de Jesus, elas mandam o recado para Jesus. E Jesus, ele já libera uma palavra de vida. Olha, essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. É para o nome do Senhor ser glorificado. Só que a situação piorou. E como descreve, se você continuar lendo o texto, Lázaro, ele veio a óbito. Mas Jesus já tinha dado uma palavra de vida, para as irmãs ali. Só que diante das circunstâncias, irmãos, é difícil nós crermos quando a situação, o cenário, ele não está combinando com a realidade a qual nós estamos vivendo, qual nós estamos enfrentando. E quantas vezes a gente tem chegado diante do Senhor, com as nossas lamúrias, com as nossas dores, e falando: Senhor, olha aqui para minha casa, olha para minha vida, olha para o meu casamento, olha para o meu filho, olha aqui, Senhor, esse deserto que eu estou enfrentando. E a lista que nós apresentamos do Senhor é uma lista interminável. Por quê? Porque nós estamos com um problema, nós sentimos a necessidade que esse problema seja solucionado, nós falamos com Jesus e parece que Jesus, ele libera uma palavra que no momento não está tendo a ver com a minha e a sua realidade. Só que se nós prosseguirmos, a gente vê que o Senhor, ele recebe a notícia, Lázaro vem a óbito, e a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor ainda demorou 4 dias no local onde que ele estava. E às vezes, irmãos, no meio da nossa aflição, da nossa tribulação de alma, a gente acha que o Senhor, ele está tendo descaso para com a nossa oração, para com os nossos pedidos, porque a gente pediu e não aconteceu. Deus, ele não fez da maneira que eu esperei. Isso traz mais aflição, mais desespero, E a gente começa ali, irmãos, viver uma situação que a gente fala: meu Deus, eu não vou conseguir lidar com essa situação. Mas eu quero falar para você que o Deus a qual nós servimos, Jesus, ele não chega atrasado. O Senhor Jesus, ele chega no momento certo que precisa chegar sobre a minha e a vida sua. Mas
por que ele não chegou, missionária? Por que isso está acontecendo ainda? Porque o Senhor, Ele quer aumentar a sua fé. Porque o Senhor, Ele está gerando para você um testemunho vivo. E através desse testemunho, Deus, Ele vai ser glorificado. Nós vivemos em um tempo chamado Cronos, que é o tempo ligado ao nosso relógio. A gente vê que no nosso dia a dia, né, as coisas circulam, né? A vida é uma correria e tudo que a gente faz está interligado ao nosso tempo. Você acorda, você trabalha, né? Você, né, vai para suas atividades no decorrer. Então, aqui nesse tempo Cronos, marca tempo para tudo. Você tem a hora de chegar no seu trabalho, você tem a hora de levar seus filhos na escola. Não é em qualquer tempo, tem o tempo certo. E por nós estarmos às vezes ligados a esse tempo, então a gente acha que o relógio de Deus é a mesma coisa, que o tempo de Deus é a mesma coisa. Mas o tempo de Deus, ele é o Kairos, é um tempo ligado à vida divina lá. Lá não tem tempo. A palavra de Deus vai nos dizer que um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ou seja, não tem tempo. O tempo que ocorrer as coisas é esse tempo. Porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. Lá nesse tempo de Deus, as coisas não se perdem. Então, aqui nesse tempo aqui, chamado o tempo Cronos, tudo se perde. Se você tiver, né, deixar uma carne fora da geladeira, se você deixar uma comida fora da geladeira, você tem que jogar fora porque essa comida perde. Se você compra, né, a mais aquilo que você usa, você vai ver que aqueles produtos que você usa ali de alimentos, eles começam a dar bichinho. Por quê? Porque tem prazo de validade. Se você comprar um medicamento na farmácia, tudo que você vai olhar é a validade. E quando se perde, você vai ter que descartar. E nós somos assim. Tudo aquilo que se perde nesse tempo aqui, Cronos, a gente quer descartar. Só que Jesus não, com Jesus é diferente. Jesus, ele começa a reciclar tudo aquilo que está perdido. Ele começa a mover o sobrenatural. Então Jesus, ele já tinha liberado a palavra sobre Marta, sobre Marta. Então a palavra de Deus diz que depois de 4 dias, ele começa a chegar ali naquele funeral. Ou seja, Lázaro já estava morto, né? Já cheirava mal, já se passava de 4 dias ali. Só que Jesus, ele chega no momento que tudo se perdeu, no momento que a esperança está no chão, no momento ali que as aflições, elas estão ali afloradas dentro daquelas almas, no momento de dor, no momento de desespero, né? Como ele chega, ele quer chegar na minha vida. Quem sabe esse momento está sendo um momento de dor para você, um momento de desespero. Está sendo um momento difícil que você está atravessando. Você esperou a resposta, ela não veio. Você esperou Jesus, parece que ele estava fazendo descaso. Parece que ele estava te tratando indiferente com a sua dor, com o seu problema. Mas eu quero te falar nesse momento que Jesus, ele vai chegar. Mas o tempo dele é o Kairos. O tempo dele não está condicionado ao seu tempo. O tempo dele, a hora que ele chega, vai ser para você testemunhar. E a gente começa, se você prosseguir o texto a seguinte, quando Jesus chega naquele lugar, Maria cai aos seus pés, Marta cai aos pés de Jesus e fala: olha, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque elas estavam ali aflitas, desesperadas, e ali elas queriam uma solução e para elas não tinha jeito, como eu e você pensa dessa maneira. Às vezes a gente olha para o casamento, não tem jeito. Às vezes a gente olha para os filhos da droga, não tem jeito, aos nossos olhos humanos. Mas ali Jesus, ele chega naquele cenário de dor ali para mudar a história. Eu quero falar para você que esse cenário de dor que você está vivendo, enfrentando, é para Jesus mudar. Jesus, ele vai entrar na sua vida, ele vai virar a chave somente com uma palavra. Então eu quero te dizer que Jesus, diante daquilo que Maria falou, diante do que Marta falou, Maria cai aos pés de Jesus. Marta cai aos pés de Jesus e Jesus chora. Sabe por que ele chora?
Porque embora ele estava ali 100% Deus, mas ele viu a dor. E você está achando que Jesus, quando ele olha para o seu problema, ele vê para a sua aflição, ele olha esse marido indo embora, ele olha a bagunça que está ocorrendo na sua vida, você acha que Jesus ele não compadece com o seu sofrimento, com a sua dor? Jesus, ele chora, ele chorou porque ele tinha ali humanidade. Ele viu ali o quanto amado era aquele irmão Lázaro e quanto as pessoas à sua volta ali estavam sofrendo. Jesus, ele vê o seu sofrimento, ele vê o sofrimento da tua casa, dos teus filhos. Jesus, ele vê você, mãe, quando às vezes os seus filhos saem de casa, você sabe que ele está ali na boca do fumo, está nas drogas. Quando esse marido pelo qual Deus ele te deu, né, te instituiu a sua família, ele sai de casa e vai viver as aventuras. Jesus, ele vê tudo e ele chora, ele está vendo a aflição do teu coração. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, porque quando Jesus ele começa ali entrar naquele funeral, aí ele fala a primeira coisa: tira a pedra. Então, quando aquela pedra é removida, com uma só palavra, Jesus já começa lá: Lázaro, sai para fora. Mas as pessoas começam a questionar: Jesus cheira mal, já é de 4 dias. Mas o Senhor, ele quer nesse momento que você entenda: quando você tirar a pedra da dúvida, quando você tirar a pedra do medo, quando você tirar a pedra, o obstáculo que impede de você ver o milagre, Deus ele vai trazer existência àquilo que não existe. Porque a fé é isso, Deus trazer existência naquilo que não existe. E às vezes muitos na sua vida vão olhar para a sua história e vai questionar, vai falar assim, mas vai querer questionar a sua situação, mas essa situação já se perdeu, esse casamento já se perdeu, esse filho já se perdeu. Mas Jesus, com uma só palavra, vai chamar para fora o seu milagre. Sabe para quê? Porque para gerar um testemunho sobre a tua vida. Porque para Jesus ele é a vida. Para Jesus a morte não existe. Para Jesus o vocabulário impossível ele não existe no dicionário de Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Então, se você crê nessa palavra, você vai entender que, como diz Efésios 1:3, que bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, essas bênçãos já estão disponíveis para mim e para você. Eu só preciso continuar crendo. Mas às vezes você fala: eu não estou vendo nada, parece que eu estou orando e nada está se movimentando, nada está acontecendo. Mas saiba que no final o Senhor ele vai chegar e ele vai bradar e ele vai colocar um cântico novo, um cântico de alegria. Porque em Mateus 7:7 e o 8 diz: peçam e será dado, buscam e encontrarão, bata a porta e será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca e encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então eu quero falar para você não perder a sua esperança por causa da circunstância, porque viva pela fé, viva por intermédio a palavra de Deus, que ela é viva. Essa palavra aqui, irmãos, ela não está limitada pelo que você sente, talvez pelo que você vê, por isso mesmo, porque você às vezes não está vendo nada, você não está sentindo nada. Mas não dependa dos seus sentimentos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos afirma que o nosso coração ele é enganoso, mas a palavra do Senhor é viva. Ele é o mesmo ontem. Em Hebreus 13:8 diz: ele é o mesmo ontem, hoje. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, Jesus, ele é eterno.
Ele tem a chave da vida e a morte na palma das suas mãos. Então creia, porque como Jesus liberou aquela palavra ali naquele funeral, se creres, verás a glória do Senhor. E essa palavra que eu quero liberar para a sua vida, para virar a chave. Se você crer, você vai ver a glória do Senhor. E essa situação difícil que você está vivendo vai gerar um testemunho. Você vai contar, você vai testificar, e o nome de Jesus vai ser glorificado como foi glorificado naquele sepulcro. Então receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.